Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo aqui para o canal Delongas. Hoje um vídeo sobre um conceito do Michel Foucault, que é o conceito de dispositivo. Talvez um conceito aí, não diria o mais importante, mas que dentro da obra do Foucault tem ali a sua relevância, aparece em diversos momentos, em mais de um livro. Outros autores e autoras também fizeram uso desse conceito. Então, acho importante aqui a gente trabalhar, né, esse conceito de dispositivo conforme, esse vídeo aqui vai ser o conceito de dispositivo conforme o Foucault. O Agamben também tem um conceito próprio de dispositivo que difere um pouco, mas nesse vídeo é o conceito de dispositivo do nosso Foucaultzão mesmo, tá bom, gente? Tô aqui todo agasalhado de cachecol, com 3 blusas, tá um frio do caramba, apartamento é gelado, um cubo de gelo. Vamos lá, sem mais delongas. Primeiro que eu quero tentar, assim, olha, desmistificar um pouco nesse vídeo essa questão do dispositivo no sentido de apresentá-los para vocês como um conceito de simples compreensão, certo? Eu vou trazer aqui para vocês passagens de um texto do Foucault contido aqui na Microfísica do Poder, uma entrevista em que ele fala bastante desse dispositivo. Vou ler com vocês, a gente vai analisar passo a passo. A intenção é ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é um conceito relativamente tranquilo de compreender e que é um conceito importante na obra dele, né? Então, vamos que vamos aqui, né? Um roteirinho de análise, né? Para a gente ir bem devagarzinho, né? Do início ao fim desse negócio de dispositivo. A gente vai começar vendo o termo dispositivo, não o conceito em si conforme elaborado por Foucault. Vamos tentar entender o que é isso, dispositivo, né? O que essa palavra significa, né? É, Em seguida, a gente vai passar para a definição de dispositivo no próprio Foucault, evidentemente, né? E a partir dessa definição de dispositivo em Foucault, eu vou apresentar para vocês aqui alguns exemplos de dispositivos que aparecem na obra do Foucault, né? Só para a gente tentar ilustrar um pouco. E depois a gente vai fazer duas perguntas aqui que vão ser importantes também para a compreensão desse conceito. Quando surgem os dispositivos, né? Historicamente, qual a necessidade deles? E, por fim, como nos valemos de um dispositivo? Ou seja, de que modo, né? Em, é, por meio de qual também necessidade, em que momento, enfim, como nós nos valemos de um dispositivo, né? Porque, enfim, os dispositivos estão aí, todo mundo pode usar, né? Inclusive, até falando em dispositivo, gente, se vocês quiserem usar o dispositivo aqui de dar um like no vídeo, fiquem à vontade, né? Quiserem também usar o dispositivo de compartilhar ou o dispositivo de comentar no vídeo, fiquem à vontade. Pois bem, gente, vamos lá então, começando do começo, nessa primeiro aqui, o termo dispositivo, né? A gente vai então analisar o dispositivo no dicionário, né? No dicionário, basicamente, nós temos, quando nós pesquisamos pela palavra dispositivo, nós temos basicamente ali 3 definições, né? Eh, a primeira diz respeito ao aparelho ligado ou adaptado a instrumento ou máquina que se destina a alguma função adicional ou especial, ou seja, um dispositivo de uma máquina, um dispositivo mecânico, qual que você aciona para que cumpra uma função ali dentro daquela mecânica, tá? Segundo, mecanismo, peça, instrumento capaz de acionar uma ação. Isso é um conceito importante, um conceito não, é um termo já é importante aqui essa definição do dicionário, porque é isso, você aciona uma ação. Ou seja, um dispositivo mais ou menos como uma espécie de botão mesmo. Olha, toque nesse dispositivo e você vai. Esse é o dispositivo que liga, esse é o dispositivo que desliga, esse é o dispositivo que dá play, esse é o dispositivo que faz voltar. Enfim, um instrumento ali capaz de acionar uma determinada ação específica que você quer na hora, né?
E por fim, nós temos uma definição tanto quanto jurídica, né? Que seria uma regra ou uma prescrição, um artigo de lei, né? Exemplo, dispositivo constitucional. Então você tem o Código Penal e ali no Código Penal você tem diversos artigos listados e nós podemos compreender cada um desses artigos como dispositivos que você também aciona, então essa lógica da ação de você acionar o dispositivo também está presente aqui. Então, por exemplo, a pessoa furtou alguém, você aciona o dispositivo lá do Código Penal que tipifica a conduta do furto, certo, gente? Ou seja, em suma, se vocês verem bem essas três definições, o que nós temos aqui, o dispositivo, ele é, no fim das contas, algo, olha só a obviedade, né? O dispositivo é algo do qual podemos dispor em momentos específicos para acionar ali ações específicas para pôr em prática algo que queremos, né, que desejamos realizar. Pois bem, essa definição de dispositivo do dicionário, conforme nós encontramos mesmo no dicionário. Agora nós vamos ver o que o Foucault chama de dispositivo. E a gente vai ver que em alguma medida não difere tanto dessa definição dicionaresca de dispositivo. O dispositivo em Foucault, vamos para a definição, então, né? Eu vou ler aqui uma passagem da Microfísica do Poder, esse texto que eu mencionei, uma entrevista que ele dá explicando alguns conceitos ali sobre a história de sexualidade, sobre o conceito de dispositivo, e vou dissecar um pouco essa leitura para a gente compreender um pouco melhor, tá? Primeiro, o Foucault ele vai dizer então assim: através deste termo, né, dispositivo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. Então vejam, eu decompus aqui essa citação do Foucault, em que ele define a questão do dispositivo em três elementos, né? A primeira, ele diz que é um conjunto heterogêneo. E, de fato, é um conjunto heterogêneo. Ele dá mesmo exemplo. Os dispositivos, eles podem ser tanto medidas regulamentares ou medidas legais, leis, conforme a gente viu na descrição do dicionário, né? Então, você tem dispositivos legais, você tem dispositivos administrativos, você tem dispositivos regulamentadores, né? Dos quais você pode ali fazer uso para implementar determinada política, para julgar um caso específico. Então é muito heterogêneo, de fato, o que o Foucault está chamando aqui de dispositivo. Vai até além da definição do dicionário, porque engloba também disposições arquitetônicas, proposições filosóficas e morais, filantrópicas. É bem abrangente, tá, gente? Segundo, nós temos o que ele chama aqui de o dito e o não dito. E aqui já temos um pequeno problema, porque vejam, se o dispositivo é algo com o qual nós acionamos, né? Acionamos, retomando aquela definição do dicionário, nós acionamos um dispositivo para cumprir um determinado objetivo, para atingirmos um determinado objetivo, né? Então, queremos ligar a luz, acionamos lá o dispositivo. Queremos desligar, acionamos o dispositivo. Então, como que o não dito, o dito é evidente, né? Você pode dizer, por exemplo, a uma pessoa, você pode acionar ali, como eu disse, um mecanismo legal para dizer que aquela pessoa é culpada ou inocente de um crime. Mas e o não dito? E aquilo que não se diz? Como que nós acionamos, né, entre aspas, o silêncio e fazemos do silêncio, fazemos daquilo que não é dito? Como que isso se torna também um dispositivo? Como que nós podemos dispor do silêncio? Vejam, gente, com efeito, se nós pensarmos, o silêncio ele tem uma carga eloquente muito grande. Aquilo que não se diz, ele também é uma operação intelectual. Aquilo que não se diz, aquilo que não se faz, né? Você se abster de tomar uma ação é também
uma operação, digamos assim, contraditoriamente ativa, né? Então, por exemplo, se você tem uma voltando por exemplo legal, né? Você tem uma pessoa, como muitas pessoas no Brasil, que são presas, elas são presas sem passarem por julgamento. Elas são presas sem passarem por julgamentos que disseram se ela é culpada ou inocente. Ou seja, aqueles dispositivos legais que são aplicados ao processo penal, né, de você tentar enquadrar a ação num determinado tipo específico do código, aqueles dispositivos também de investigação, de coleta de provas, de instrução, ou seja, tudo isso, todos esses dispositivos, eles são importantes para que uma pessoa seja efetivamente considerada culpada. Mas como que nós temos muitas pessoas presas no Brasil sem ter passado por tudo isso, ou tendo passado por tudo isso de uma forma abarrotada, de uma forma completamente arbitrária? Vejam, é você evocar, digamos assim, né, o silêncio, uma certa obscuridade, tudo aquilo que não é dito, tudo aquilo que não é posto em prática, também é dispositivo, também é dispositivo. Nós também fazemos uso do silêncio, né, daquilo que não é dito para atingir um determinado objetivo. Então, o dispositivo ele é o dito e o não dito, né? Existem práticas de poder que se manifestam justamente pelo silêncio, pela não evocação daquilo, né? E por fim, ele entende o dispositivo como uma rede que conecta, né, todos esses exemplos que ele mencionou, né, medidas administrativas, regulamentares, legais, proposições filosóficas. Então, segundo ele, existe uma rede que vai conectando esses diferentes dispositivos em dadas sociedades. Nós vivemos, né, em uma sociedade que é uma sociedade altamente disciplinar, né? Nós, desde a escola até passando pelo ambiente do judiciário, pelo ambiente do trabalho, pelo ambiente das prisões, pelo ambiente dos hospitais, tudo isso possui normas, possuem disciplinas próprias, né? Possuem medidas próprias ali para conter os corpos, docilizar os corpos, né? Tornar as pessoas mais produtivas, enfim, né? Nós vivemos segundo uma mecânica disciplinar, né? Então nós temos dentro da nossa sociedade essa noção de que existe uma rede, né, de várias disciplinas, elas se interconectam, elas nascem em espaços específicos, mas elas dialogam com outros espaços, ao ponto de nós não podermos pensar, por exemplo, que as disposições arquitetônicas de uma escola, de uma prisão, de um hospital, elas não são assim lá tão diferentes. Todas são divididas em séries, né? Existem séries de doenças, né? Existem graus em que os doentes vão ficar internados na UTI, na CTI, não sei o que lá. Os alunos na escola também vão ficar ali organizados segundo a sua série, segundo as suas aptidões. As pessoas que estão presas também ficam organizadas, né, em celas, em ambientes diferentes, segundo o grau de periculosidade ali, ou se é réu primário ou não, né, ou se é preso provisório ou não. Então vejam, existe uma rede que conecta todos esses dispositivos e essa rede também é compreendida por Foucault dentro da própria definição de dispositivo. Certo, gente? Então, muito bem, essa é a definição de dispositivo em Foucault. Como eu disse, eu ia dar uns exemplos, né? Vejam, uns exemplos que eu já até dei, né? Mas nós temos aqui, ó, os exemplos dos dispositivos legais e regulamentadores. Então, por exemplo, quando você quer fazer justamente o que eu disse no judiciário, você quer prender alguém ou soltar alguém, ou você quer proferir uma decisão, você não pode fazer isso sem acionar os dispositivos legais que estão contidos nos diversos ordenamentos jurídicos, as diversas leis, constituição, códigos que nós temos no Brasil. Então, o dispositivo ele também faz parte disso, desse mundo judiciário, né? Você aciona, olha,
essa pessoa ela está presa por conta do artigo tal do código tal. Essa medida ela é considerada legal, lícita, porque ela atende ao dispositivo tal da Constituição, né? Então você evoca esses dispositivos legais, regulamentadores, para proferir decisões judiciais, para implementar políticas públicas. Existem também dispositivos arquitetônicos, ou seja, você começa a dispor de um certo espaço, você organiza alguns espaços de maneiras específicas para fazer com que esse espaço funcione de uma maneira mais eficiente para o controle e a vigilância das pessoas que estão inseridas nesse espaço. Então, por exemplo, nós temos o dispositivo panóptico, né? Que é um exemplo que o Foucault dá no livro Vigiar e Punir, que está aqui, ó, deixa eu pegar a setinha do mouse, essa foto aqui, né? Que é uma prisão em que você tem uma torre central, um vigia, capaz de, somente por essa torre, né, ter a vigilância de todos os detentos que estão em um ambiente circular, né? Então, isso é um dispositivo arquitetônico que você aciona para otimizar, né, a questão da vigilância, né? Então, vejam, e esse dispositivo arquitetônico da capacidade de vigilância, em uma capacidade de você vigiar o maior número de pessoas possíveis com o menor esforço possível, se possível com apenas uma pessoa ali como vigia, isso é um dispositivo que nós vemos não só em ambientes de prisões, mas também em vários ambientes, né? Então, numa sociedade disciplinar, há sempre esse aspecto da vigilância. Você é vigiado no trabalho, né? No trabalho você tem técnicas ali que vão vigiar você, técnicas que vão tentar medir a sua produtividade, né? E quanto mais esse tipo de técnica é feito com menos esforço, então é porque o dispositivo é um dispositivo realmente bem feito, que você pode acionar sem grandes dispêndios econômicos, sem grande dispêndio de pessoal. Dispositivo do exame, e aqui eu considero o exame, por exemplo, o exame escolar, o exame de um funcionário que trabalha e tem que ser medido ali as suas metas, a sua produtividade, né? Tem que ser medida a sua disciplina, sua cooperação, seu trabalho em equipe, né? O exame do aluno, o exame do paciente no hospital para saber se seu corpo está reagindo aos tratamentos, né? Então, o exame, examinar alguém, é também um dispositivo muito próprio das nossas sociedades disciplinares. Então, e temos a rede que conecta tudo isso, que, como eu disse, é uma sociedade pautada pela disciplina. Porque justamente nós temos um contingente de população muito grande, e para você ter uma melhor eficiência do controle dessa população em grandes cidades, você precisa de dispositivos, diversos dispositivos capazes de controlar, de administrar toda essa população, certo? Muito bem, vamos passando aqui então para o dispositivo em Foucault. Quando, né? E agora a pergunta, quando que nós acionamos, né? Ou, enfim, quem quer que seja vai acionar um dispositivo? Quando o dispositivo é importante? Então, eu vou ler mais um trecho aqui da passagem da Microfísica do Poder, que o Foucault diz: entenda o dispositivo como um tipo de formação que, em um determinado momento histórico, teve como função principal responder a uma urgência. Urgência. Então, o dispositivo ele responde a determinadas urgências históricas, né? Os dispositivos dos quais nós dispomos, o governo dispõe, agentes econômicos dispõem, médicos nos hospitais dispõem, patrões numa fábrica dispõem, eles respondem a determinadas urgências históricas. Então, Foucault, ele diz, este foi o caso, por exemplo, da absorção de uma massa de população flutuante que uma economia de tipo essencialmente mercantilista achava incômoda. Existe aí um imperativo estratégico funcionando como matriz de um dispositivo, que pouco a pouco tornou-se dispositivo de controle e dominação da loucura, da doença mental, da neurose. Ou seja, o Foucault ele dá um exemplo aqui, né? Das sociedades que mercantilistas posteriormente se tornaram sociedades capitalistas,
houve essa noção das as populações que se começaram a se concentrar em ambientes urbanos e para a melhor produção, para o melhor rendimento daquela sociedade no âmbito econômico, houve toda uma massa de população que começou a incomodar, né? Como o Foucault dá o nome aqui, loucos, doentes mentais, neuróticos, podemos citar delinquentes também, né? Então, começar para atender essa urgência histórica de controle dessa população que estava justamente saindo do controle, dispositivos de intervenção, de reclusão, né, como sanatórios, como prisões, né, começaram a ser elaborados, né, dispositivos arquitetônicos que dessem conta de vigiar essa grande massa populacional. Então é isso, o dispositivo ele atende a urgências históricas, né? Quando do dispositivo, segundo Foucault, diz respeito muito a isso, atender uma urgência histórica. Pois bem, gente, nós temos também o dispositivo como, né? Como que o dispositivo opera, né? E aí, lendo aqui também mais um trecho do Foucault, ele diz: o dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou outra configurações de saber que dele nascem, mas que igualmente o condicionam. E isto dispositivo é isto, perdão, não é isto, é isto dispositivo. Estratégias de relação de força sustentando tipos de saberes sendo sustentadas por eles. Vou tentar explicar isso aqui para vocês, pessoal. Vejam, o dispositivo ele está relacionado ao quê? Relações de força, de controle, né? Controle, por exemplo, do quê? Dos corpos, dá um exemplo, dos corpos dos prisioneiros que estão numa prisão. Então, o dispositivo da vigilância, de você conseguir vigiar o maior número de prisioneiros com o menor número de vigias, ele atende a essa necessidade de controle, né? E ele representa, então, uma função estratégica, a qual ali os agentes penitenciários vão poder lançar mão para controlar, para melhor controlar, individualizar, caracterizar ali os prisioneiros, entender qual é o prisioneiro que está mais perigoso, qual é o que causa mais tumulto ou não. Assim como numa escola você tem os dispositivos de exame para entender, né, para a partir do exame você ter um conhecimento ali sobre os seus alunos, se eles estão respondendo bem as matérias ou não, né? Então veja, um dispositivo ele é uma relação de força, ele é uma estratégia que nós usamos para atender a determinados fins, e esses fins têm relação justamente com essa ideia, né, de um controle, de você ter uma relação de um saber, né? Porque um dispositivo muitas vezes ele é um saber, ele é um conhecimento sobre alguma coisa, mas um conhecimento relacionado a um controle, a um exercício de um poder. Pois bem, gente, eu espero ter explicado bem, né, essa noção de dispositivo em Foucault, e que, caso vocês tenham gostado, tenham compreendido, se vocês puderem dar um like aqui no vídeo, se quiserem compartilhar, seria bem legal também, comentar, e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas.